Seja bem-vinda, protagonista! Esse é mais um episódio da Conexão Life Podcast. E estamos hoje aqui nesse quadro Super Ação. Um quadro que é feito para que a gente desvende histórias, pessoas que têm aí seus altos e baixos, desafios e como elas se encontram hoje, como elas deram aí a volta por cima, como elas entenderam mais sobre si nessa trajetória, nessa jornada com propósito. Então, se você está aqui, seja muito bem-vinda, já compartilha para que outras mulheres, outras empreendedoras consigam se conectar com essa história, consigam entender mais de si e como que pode servir ao mundo, como que pode impactar e gerar essa transformação. Estou com uma convidada aqui muito especial, a Renata Calil. Seja bem-vinda, Renata. Prazer estar aqui. Ai, gratidão. Prazer muito bom. Convite. Vamos sim, vai ser incrível contar a sua história. Eu já me conectei muito, já li um pouquinho do capítulo dela, inclusive amanhã é o pré-lançamento do livro Poder das Conexões. E ela vai... Femininas, isso! Que elas juntas aí, cada uma com história fantástica. Estou amando conhecer já todo o time. Amanhã eu vou me conectar ainda mais com outras e vai ser um momento lindo e que ela aqui tem um capítulo poderoso quando ela conta como que foi, que ela vai trazer aqui já uma pincelada para aquecer aí como que ela fez essa transição, como que ela se encontrou e faz o que ela faz hoje. Ela vai falar essa jornada, o que foi o gatilho, o que foi ali o ponto fundamental. E você talvez esteja vivendo uma transição, talvez você esteja querendo ir para aquilo que você ama, mas não sabe o que fazer. Talvez você ainda não entenda o que vai ali te levar a esse resultado, a esse sucesso. Você vai entender, talvez, aqui, conectando com a história da Renata. Então, eu quero pedir que você se apresente. Eu estou muito feliz de te receber. A gente já se conectou aqui também nos bastidores. Ela já estava aqui assistindo a Adriana, que foi logo anterior aqui. Então, comenta aí um pouquinho para o público quem é a Renata Calil, a essência. Fala aí sobre você. A Renata é uma apaixonada pela vida. Isso é o princípio de tudo. Eu sou otimista e sempre fui muito dedicada, comprometida com o que eu faço. Estudei, me formei para ser pedagoga especializada em crianças com deficiência mental. Era um curso específico, uma formação específica na PUC de Campinas. E aí, formei, comecei a trabalhar, tal, me casei, mudei da minha cidade, porque eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e continuei dedicada às crianças. Mas chegou um momento que eu me separei do pai do meu filho e voltei para Ribeirão. Quando eu voltei, eu não consegui me encaixar mais. E aí, falei, e agora? O que eu vou fazer? Se viu ali, tem que tomar uma atitude. Comecei a costurar. Comecei a vender massa de pizza. Fui fazendo coisa, porque eu não estava lá de férias, né? Sim. Eu estava recomeçando a minha vida. Meu filho tinha 1 ano e 8 meses, um bebê. E eu desempregada. Então, eu comecei a fazer uma porção de coisas. Foi aí que eu recebi um convite, né? Então, com a mesma paixão que eu cuidei das crianças especiais, quando eu recebi esse convite, que não tinha nada a ver com o que eu fazia, que era para trabalhar numa agência de viagem, eu não sabia, gente, nem fazer reserva de hotel. Não sabia. Minha família não viajava. Quando a gente viajava, ia para a praia, alugava um apartamento. Então, a gente não tinha esse hábito de hotel, fazer viagem voando para um destino diferente. Não existia isso. Então, eu nem pensava do que era viajar, né? Quando eu recebi esse convite, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu vou pegar, eu vou aceitar. E foi aí que eu comecei. E lá se vão 32 anos. E eu acabei, então, deixando a educação, mas eu falo que a educação não me deixou. Sim. Porque no meu trabalho, na agência, eu ouço demais clientes dizerem,
Renata, você explica as coisas de uma maneira, a didática, a psicologia, a logística, tudo isso que eu tive a formação na pedagogia me acompanham. Os clientes dizem, às vezes a gente está caminhando, parece que eu estou ouvindo você falar a sua explicação. Então eu vejo o quanto foi importante aquela formação. E já me perguntaram também, Renata, mas você não se arrepende de ter deixado a educação, que era algo que você amava? E eu digo que não. Por quê? Eu comecei no turismo do zero, sem saber nada, mas o que foi importante para mim? Eu descobrir novas potencialidades. Então, você pode estar com medo de dar esse passo, e eu digo, não tenha medo. Agora, seja comprometida, né? O comprometimento faz toda a diferença. Você sabe uma história, a diferença, que conta a diferença entre compromisso e comprometimento? Uma história? Você já ouviu? Não estou lembrando agora, conta aí para eles. Vou contar. É assim, no café da manhã americano, a gente tem ovos mexidos e tem o bacon. A galinha resolveu não botar ovo. Eu já não vou botar. Alguém bota. Esse é o compromisso. O porco, se ele não morrer, não tem o bacon. Não tem como tirar o bacon, né? O porco precisa morrer. Então, o porco é comprometido. A galinha não. A galinha, se eu quiser, eu boto. Né? E a maneira que a gente vê a nossa vida e o que a gente está fazendo faz toda a diferença no resultado que a gente tem. Sim, o resultado. Se eu levar. É a consequência. É a consequência. Né? Então, da mesma maneira que eu era comprometida com as minhas crianças, na medida que eu fui descobrindo novas habilidades, novas capacidades, eu fui gostando do que eu estava vivendo. Então, eu deixei a educação para trabalhar ativamente com as crianças e descobri uma nova carreira. Mas eu tive o quê? Que ter ousadia e ser comprometida com a minha nova escolha, né? E desses 32 anos que eu completo agora, em julho, 19 eu tenho meu próprio negócio, que foi uma outra etapa. Como é que você chegou nessa conclusão? Agora vou empreender, agora você é empresária. Então, e aí? Eu vou falar que Deus é tão generoso comigo que Ele vai me colocando no lugar, mesmo que eu não tenha essa clareza, né? Eu comecei a trabalhar com turismo por necessidade. Aí a vida andou, eu fiquei 6 anos e meio como colaboradora e mais uns 6 anos como freelancer dessa mesma empresa. Então eu tenho esse amigo queridíssimo, o Hélio, foi quem me ensinou a trabalhar no turismo, né? Eu nasci como agente de viagem na empresa dele. E sou muito grata a ele por tudo que a gente viveu juntos. Mas chegou um momento que a gente entendeu que ali encerrava o ciclo. E quando encerrou, eu não era nada. Eu não era mais pedagoga, porque eu já estava fora da educação há quase 13 anos. E aí eu também não era agente de viagem. E agora? Deu aquele. Né? E agora? Que reinventar. Não é? E aí, o que aconteceu? Eu fiz um cartão agradecendo a todos os clientes que eu tinha atendido até então na agência. Peguei a minha agenda, porque antes não existia computador. A agenda era manual. Peguei a minha agenda, joguei no lixo. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E, de repente, estou na rua,
um cliente, Renata, você vê isso para mim? E eu falava assim, como que eu vou ver? Só que todo mundo me conhecia. Então eu fui atendendo espontaneamente, né? Um cliente ou outro, até que chegou uma hora que eu falei, bom, ou eu vou nascer e vou ter uma empresa, ou eu vou morrer. Porque assim, não vai dar para eu continuar. Às vezes eu estava na fila do banco, o cliente querendo falar comigo e eu lá pagando conta, né? Sim. Nesse momento, eu resolvi nascer como empresária. E foi muito bacana, né? Eu fechei uma venda grande, recebi uma comissão interessante, vendi meu carro, fui lá, reformei um espaço que eu encontrei, papapá, e comecei. Só que eu era excelente vendedora. E achei que era o suficiente. E as outras habilidades para empreender? E achei que fosse suficiente ser excelente vendedora. Foi aí que eu comecei a perceber que para você empreender, você precisa ter outras competências. Então aí começou. Na época, eu abri a agência em 2006. Aí começou, em 2008 mais ou menos, gripe suína, o dólar explodindo, um monte de coisas que eu, como empresária, não tinha essa visão. Sim. Mas eu achava que era o suficiente. Um dia eu ouvi assim, Renata, quais são as metas da empresa? E eu falei, meta? Que meta? Para onde você quer levar o seu negócio? Eu, sei lá. Agora. Sei lá. Eu quero é vender. Meu negócio é vender. Eu quero é vender. Que era o que eu sabia fazer. Aí. Você teve apoio? Assim, como é que foi essa caminhada? Assim, vou empreender. Teve apoio de familiar, apoio de alguém? Na raça. Não? Na raça. É o que eu falei. Eu fiz uma boa venda de um grupo de famílias que vieram para a Costa do Sauípe. Peguei aquela comissão, vendi meu carro e pronto. Vou empreender. Sim. Vou abrir meu negócio, né? E aí, quando eu cheguei nesse momento que eu comecei a ver, eu falei, mas parece que tá faltando coisa aqui. Parece que o negócio não é só venda. Comecei a estudar. Peguei um consultor, fui não sei o que, tarará, e foi aonde eu ampliei o meu olhar para ter uma visão macro do meu negócio, para entender o que é uma empresa. Perfeito. E esse caminhar, eu vou te dizer, por isso que know-how custa caro. Know-how custa caro para quem tem e cobra pelo conhecimento e custa caro para quem não tem. Perfeito, verdade. Porque você perde dinheiro, você tem prejuízo por achar que sabe tudo. Então, hoje eu enxergo que aquele momento, há 19 anos, quanto eu era arrogante de achar que eu sabia, né? Eu sabia sim vender, mas não Você sabia. Você estava ali confiante naquela sua habilidade e pronto. Agora é o negócio é venda. Sim. O negócio é venda, né? E é óbvio que nenhuma empresa, independente do segmento, vive sem venda. Impossível. A venda é o que move a empresa. Agora, o empresário, ele precisa de habilidades muito específicas. E isso eu quero falar para você. Você acha, você sabe tudo? Já corta isso pela raiz. E tenha humildade de ouvir o que os seus mentores falam e pessoas que têm mais experiência que você podem te ajudar. Isso é fundamental. Só na hora, mas ainda bem que eu aprendi rápido.
E você, qual era assim a habilidade que você achava assim, eu só tenho que desenvolver logo? O que foi a primeira dificuldade assim, quando você viu, eu sou boa vendedora, mas o que te faltava que você Gestão. A gestão? Gestão, por exemplo, eu tinha, desde o princípio da empresa, eu tinha um back-office, onde tudo estava lançado, né? Cadastro de cliente, cadastro de fornecedor. Então, eu tinha esse controle minucioso, né? Por exemplo, o meu financeiro faz uma conciliação bancária e tem que bater, né? O extrato do banco e do meu sistema. Sim. Então, isso sempre foi feito. Então, eu não tinha problema de administrar as vendas. Mas, e gestão? Né? Você ter um olhar mais aguçado, você fazer gestão de pessoas. E aí, na medida que eu fui amadurecendo e fui me desenvolvendo, porque também é um combo, é autoconhecimento, que é fundamental a gente cutucar. É a base, é como a gente fala aqui. Temos que cutucar. Sim. Onde dói é ali que está o teu problema, é ali que você tem que tratar. Sim. Né? Então, autoconhecimento, você ouvir pessoas de outras áreas falando. Né? Então, um fala de venda, outro fala do digital. Imagina, quando eu comecei a trabalhar no turismo, a gente emitia passagem aérea na mão, destacava a folhinha daquele talãozinho que vinha. Hoje a gente aperta um botão já, né? É verdade. Então, na palma da mão. Muita coisa mudou. E a gente acompanhar esse desenvolvimento e as novas tecnologias, e hoje isso está num ritmo aceleradíssimo. Demais. E você fica assim, quê? Né? O ano passado eu vivi uma experiência incrível. Eu me inscrevi para o evento, para o Fire, da Hotmart. Da Hotmart. Eu me enfiei lá dentro 3 dias, assistindo palestras das 9 horas da manhã. Imersão total, hein? Total. Foi incrível, porque eles não têm intervalo para almoço, eles não têm nada. Uma palestra atrás da outra, uma loucura. E aí teve gente que falou assim, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu tenho que saber o que está acontecendo no digital. Porque eu estou indo para o digital. O meu negócio está indo para o digital. Então eu quero saber os cases de sucesso, o que está acontecendo nesse mundo. Então eu vejo que qualquer área, o empresário, o empreendedor, o gestor, ele tem que estar aberto a novos conhecimentos. Ele tem que acompanhar. Isso. E isso me trouxe um crescimento muito grande. Muito grande. Porque quanto mais eu buscava novidades e trazia isso para o meu negócio, mais eu me desenvolvia, mais eu queria saber, porque você entra num ciclo muito bom, né? Que eu falo que é um caminho sem volta. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender, porque você vai entendendo que você não sabe nada. Sim, e sempre tem algo a mais que você vai complementar com aquilo que você já tem. Então é o que você trouxe, a gente tem que estar sempre reciclando, sempre buscando, e como você falou perfeito, estar aberto para que isso você possa adquirir, porque se você se fecha, não, isso aqui já está o bastante. Você não vai, por mais que alguém te fale, não é? E por mais que você vá para alguma imersão, não entra, porque você não está ali. Você não está permeável. Permeável, exato. Você se fecha, acha que você é autossuficiente, que você sabe tudo, que você não precisa de ajuda de ninguém. Né? Então, isso para mim foi assim, um divisor de águas. Por isso que eu gosto dessa frase, know-how custa caro. Para quem tem know-how e para quem não tem. Exato, com certeza. Custa caro. E aí você foi ali, vou me desafiar, vou querer entender tudo, como é que essa empresa vai
ali progredir. Então, Exatamente. muito bom que você teve essa noção também de se olhar, porque às vezes você que está nos assistindo não entende isso, não é, Rê? Que precisa aperfeiçoar as habilidades, entende que é boa em determinada área, que só aquilo vai ser o bastante, por exemplo, como você estava ali, você vender, venda, é o que vai dar o combustível aqui. Qual é a meta da empresa? Que meta? Eu quero é vender. Sim. Como se vender fosse só isso, né? Com certeza. Então, tem que ter esse olhar aguçado. Talvez você não esteja parando para refletir nisso. Então, a Renata ela já está trazendo com a história dela esse ponto de você parar, refletir, realinhar a rota, entender, será que eu estou caminhando para o lado que está te elevando ou você está até saindo do que é a sua missão, do que é essa meta, do que é aquele objetivo central da empresa. Então, começa a olhar para isso. O que eu tenho feito hoje para realmente chegar mais perto do sucesso, chegar mais perto do resultado, que habilidades me faltam, que pessoas, não é, Renata? Eu acredito que você também teve que fazer essa gestão apurada de pessoas. Quem vai caminhar comigo? Como é que foi isso? É isso. Quem vai estar ao meu lado? Quem vai estar ao meu lado? E eu digo sempre pro meu time, a gente tem que caminhar na mesma direção. Se der certo para a empresa, se der certo para o nosso negócio, vai dar certo para todo mundo. E se der errado para a empresa, vai dar errado para todo mundo. Não é? Sim. Então, a gente tem que estar focado nisso. E não existe uma empresa não ter meta. Não existe. O dia que eu entendi isso, foi assim, ó. Porque para mim, que meta? Não sei nem fazer meta. Como que eu vou escrever uma meta? É uma dificuldade enorme. Até que eu comecei a entender que esse mecanismo tinha que acontecer se a gente quisesse crescer, se o negócio fosse expandir. E quando eu entendi essa logística, tudo ficou muito mais claro e tudo muito mais fácil. E aí, meu time é assim, nós somos uma agência de viagem boutique, pequena, né? Onde tudo é muito personalizado. Se você me pedir para fazer uma viagem para sua família, a gente vai desenhar isso com todo carinho, tarará, e realizar tudo. Vai comprar o ticket de trem com assento marcado, o ingresso do museu, hotel, roteiro, seguro, tudo você roteiro, faz, tudo. Tudo. Legal. Todas as dicas de viagem, onde comer, o que fazer. Você dá tudo. Uma cartilha completa. Tudo. Você trabalha tanto a nível Brasil quanto viagens internacionais também? Mas o nosso forte acaba sendo mais internacional. Certo. Né? Então, assim, e ao longo do ano também acontece de eu eleger alguns roteiros e essas viagens eu acompanho. Viagens VIPs, que legal. Com grupos intimistas, não é grupo de 30, 40, 50 pessoas, são grupos menores, então é bem bacana. Mas o que a gente combinou, meu time combinou? A gente estabelece as nossas metas. Bateu meta, a gente sai para jantar. Elas escolhem. Sim. E não é para comer um lanche na esquina nunca, né? É para realmente uma noite, uma experiência gastronômica. Então isso está sendo assim muito bacana e graças a Deus entra mês, sai mês, a gente batendo meta. Então qual que é o próximo restaurante? Qual que é o próximo, né? Sim. Porque eu acredito nisso. E quando a gente tem claro para onde a gente vai, as coisas vão acontecendo. Sim. Senão qualquer caminho serve. Verdade. Né? Vai indo, qualquer caminho deixando a vida levar e não é Só isso. é bom no pagode. Só é bom no pagode. Não existe deixar a vida me levar. Não pode existir. E se você está deixando a vida te levar, pare agora e pegue a rédea da sua vida nas suas mãos, porque faz toda a diferença.
Perfeito. Toda a diferença. A gente não tem tempo a perder. Isso, né? tem que Passa aproveitar rápido. porque é um sopro, não é? A gente já tá no meio do ano, o Réveillon não foi ontem? Sim, você quando vê, já tá no meio do ano, quando vê, já é virada de ano novamente. Então, se você não aproveita realmente, você vai vivendo, mas na verdade não tá vivendo, não é? Na verdade você tá sobrevivendo, na verdade você tá deixando a vida passar e não usufruindo, não realmente vivendo ela plenamente. Então, entender esse estado de felicidade, que a gente até estava aqui no bate-papo com a Adri, que é justamente se sentir pleno, se sentir dentro daquilo com paixão, com propósito, com alma. Dá para ver quanto seu olho brilha falando o que você faz, o quanto que você proporciona essas experiências assim marcantes, porque queria até puxar o gancho dessa parte, o que representa para você isso, a viagem, essa descoberta que você faz para os clientes. Fala um pouquinho dessa sensação que vem, que volta aí para você. Eu vou te dizer que quando eu organizo uma viagem, se eu não tocar o coração do cliente, eu não servi para nada. Sim. Não servi para nada. Cada viagem, olha, nesses 32 anos, eu nunca fiz 2 viagens iguais. Por quê? Os seus desejos são únicos. Você é única. A sua expectativa é única. Verdade. Então, cada pessoa que procura a agência, é lógico. Eu quero comprar passagem e hotel. Você não precisa de mim, né? Que a maioria das pessoas entra nos aplicativos e faz a compra e tudo mais. Agora, se você quer realmente viver uma experiência, você quer fazer uma viagem com diferenciais e o serviço para você é importante, aí justifica você procurar um agente de viagem. Sim. E aí entra a nossa parte de surpreender o cliente nos mínimos detalhes, né? Então, tudo que a gente faz é com muito carinho, com muito critério, escolhendo os melhores fornecedores. A gente faz a ponte, né? Vê o perfil do cliente e qual fornecedor que pode fazer. É um trabalho de conexão, né? Eu sou a pessoa aqui que amo conexões, eu amo criar essas conexões. E eu vi que você comenta sobre isso até no capítulo Conexões Inesperadas. Exatamente. E essas conexões para a vida, você também faz ali. Quem eu tenho, com quem conecta, como que essa pessoa também vai criar essa conexão lá no dia da viagem. Muitas vezes quando as pessoas me perguntam assim, o que você faz? Eu digo, eu realizo sonhos de milhares de pessoas através de viagens incríveis. Sim. A pessoa fica olhando e eu falo, eu sou agente de viagem. Perfeito. Porque é isso, eu realizo sonhos. E não importa o tamanho do sonho. Para algumas pessoas, o sonho pode ser ir ali do lado. Para outras, pode ser uma volta ao mundo. Eu tenho a viagem ali do lado e eu tenho a viagem volta ao mundo. Olha. De verdade, o que existe. Sim. Num jato privativo, 50 pessoas em classe executiva para fazer a volta ao mundo. Existe essa viagem. A gente vende. Muito bom, fantástico. Mas não importa o tamanho do seu bolso. Importa que a gente vai fazer o melhor e o mais bacana para você. Personalizado ao seu sonho. Então, sonho sob medida. Bem então tem ali, eu quero isso, você pode. Então você vai concretizar aquilo que a pessoa tem. É caro. O que é caro? Caro é o que você compra e não vale a pena. Não foi bom. A experiência não foi boa. Então, quando a gente faz um roteiro, eu digo sempre, nós vamos fazer caber no seu bolso. Não importa se é mais fundo, se é mais raso, a gente vai fazer a viagem caber no seu bolso, né? E tudo é feito com muito carinho, muito carinho. Dá pra sentir. E por isso que eu não me arrependo de ter deixado a educação. Sabe? Sim.
Eu fiz essa mudança que nunca na minha vida imaginei fazer. Nunca fez parte de sonho meu, falar, eu quero ser uma empresária. Não fazia parte. Por isso que eu digo que Deus foi muito generoso. Porque Ele foi me colocando no lugar e falou, aqui que é o seu lugar. Então hoje, quando eu ouço cliente falar assim, Renata, eu tenho que te agradecer. Porque essa história foi muito legal. Numa viagem, uma senhora sempre muito séria, muito séria, muito séria. E eu dizia, vou tirar foto, quero todo mundo sorrindo. Enquanto todas não estiverem sorrindo, eu não tiro. Fazia folia. Sim. Fui fazendo folia. Olha aí. Enfim, chegamos de viagem, 2 dias depois ela me liga para agradecer. Primeiro, porque você me fez sorrir mais. E segundo, você me fez enxergar que eu não preciso ser tão exigente comigo. Perfeito. Bom, toquei o coração dessa pessoa ou não? Tocou na alma aí. Eu mudei a vida dessa pessoa? Sim. Não foi a Renata. Eu falo que eu peço sempre para Deus me usar, para eu ser um canal. Então Ele me usa. Ele me usa para fazer essa pessoa ter mais leveza na vida dela. Então, assim as coisas vão acontecendo. Às vezes estou trabalhando, falo, puxa vida, tal pessoa faz tempo que não pego o celular. E aí, tudo bem? Nossa, você não sabe o que está acontecendo, tá. Do lado de cá eu já dou uma risadinha, eu falo, é para eu orar com ela. Tem uma base terapêutica, não tem? Porque a viagem, ela traz esse auto, né, descoberta, esse auto avaliação de si. Então, você tem que ter esse lado, como você está trazendo, mais humano, empático, de entender a fundo essas emoções do que está por trás da viagem. A pessoa não está bem. Eu liguei para falar um oi. A pessoa não está bem. Aí eu já sei que Deus está querendo que eu ore com ela. Posso orar com você? Orar? Aí eu oro. Sim. Isso acontece. E o coração ali sedento por aquilo, sedento por essa oração. Sim. Então é assim que a gente vai trabalhando. Sensacional o seu trabalho, assim, amando, dá pra ver o quanto que você se doa realmente, que você está envolvida de corpo e alma. Então foi um chamado que te encontrou, que você se autodescobriu nessa migração, nessa transição, como você fala, que foi, né, um empurrão que você se encontrou nele. Então, que lindo te ouvir. E eu queria saber, assim, dos maiores desafios que você, né, teve que enfrentar, ainda lá na parte quando você ainda era pedagoga, ou na sua vida em geral. Que desafios foi o que você precisou enfrentar, que você precisou tirar força para realizar aquilo que você desejava? O que foi, assim, o mais difícil na sua trajetória? Olha, a vida não é mole para ninguém, né? Verdade. Mas eu vou dizer que o que foi mais desafiador foi essa época de pandemia. Por quê? A área do turismo foi a mais afetada. Né? Foi logo. Foi a primeira a ser atingida e a última a voltar. Isso é fato. Não é drama. Eventos e turismo. Então, assim, de um dia para o outro, ver o seu negócio fechado, com um monte de problema, porque várias pessoas com viagem marcada e que não iam acontecer, e todo mundo desesperado, querendo dinheiro de volta, um rolo. Sim. Minha única receita era da agência. Todas as fichas ali. Tudo ali. Esse foi um grande aprendizado. Nunca ter todos os ovos na mesma cesta. Interessante, sim. Porque isso fez muita diferença. Eu só tinha receita vinda da agência.
Tinha um capital de giro para aguentar ou para segurar as pontas? Tinha um pouco, né? Eu, pessoalmente, tinha uma reserva. A agência tinha, mas não foi o suficiente. Porque ninguém sabia quanto eu mesma falava, não, de verdade, uma gripezinha, já nós estamos voltando. Achando que fosse demorar um mês. Não. O trem não voltava. Verdade. Não voltava. Então eu precisei buscar recurso financeiro em banco. Porque aí não tinha mais. Sim. Assim, 2020, de quando começou em março o lockdown até dezembro, o meu movimento impresso eram 3 folhas sulfite. O movimento da empresa. Sim. 3 folhinhas de sulfite. Eu não vendi nada. A receita que eu tive nesse período não pagava aluguel de um mês meu. Então, era a mesma coisa que nada, né? Foi bem desafiador. Eu olho para trás e eu falo assim, gente, como que eu passei mesmo isso? Sim, teve forças assim, vou segurar, eu quero continuar nisso. E eu vou te contar. E aí? Eu acordei todos os dias, me arrumei, me pintei para trabalhar como se alguém fosse sentar na minha frente, como se eu fosse receber um cliente. Um dia, uma das minhas irmãs disse, por que você está fazendo isso? Eu falo, por mim. Por mim. Sim. E assim eu fiz todos os dias. A sua própria emocional. Você olhou para si nesse momento. Isso. Eu precisava estar saudável. Pois não, eu enlouqueci. Sem ter o que vender. Sem poder fazer nada. Então, eu acordava normal. Eu fazia minha jornada de trabalho normal. Sim. Foi aí que eu comecei a estudar muito. Estudar bastante. E diversificar o meu olhar. Né? Como que eu ia ficar próximo do meu cliente? O que eu comecei a fazer? Live. Uma vez por semana tinha live. Eu convidava alguém para falar de coisas incríveis do turismo, destinos, enfim. E tive esse depoimento de pessoas dizendo, Renata, como foi incrível isso, você me fez companhia. Eu falava, o que mais que eu posso fazer? Aí resolvi fazer bolachinha. Fazia o saco com bolachinha, um sachêzinho e um cartãozinho. Tô aqui para fazer parte do seu chá da tarde. E fui de casa em casa entregar para clientes. Lógico que não dá para fazer para todo mundo, mas assim, você conseguia e você foi, nossa. Aí teve uma cliente que foi muito bonitinha. Eu fui entregar, e imagina, ninguém nem relava em ninguém, né? Era assim, de longe. Aquele medo. Aí ela falou assim, você tá fazendo sob encomenda? Você tá fazendo para vender? Eu falei, não, eu vim trazer para você. Eu que fiz para você. A cliente começou a chorar, de tão emocionada. Ela falou, nossa, você tá fazendo para mim? Eu falei, tô fazendo para você. Só um mimo, só para você fazer um chazinho à tarde. Então, assim, eu fui inventando coisas, né, que foi ajudando tanto os clientes a passarem, como eu também a passar. E eu vejo que esse momento foi o mais desafiador. Foi o mais difícil. E as consequências pós ele, não é? E aí? E esse emocional quando voltou? Eu imagino que todas debilitadas, todas precisando sarar as próprias feridas. Então, imagino que muita gente com dores profundas, assim, com uma irritabilidade, com um estupim curto, todo mundo querendo tudo na hora. Então a gente também teve que
Quem que é esse novo cliente? Sim. Muita gente acreditava, né, na minha área, assim, donos de agência de viagem, falaram assim, não mudou nada. Não mudou nada. Eu falava, como não mudou, gente? O comportamento das pessoas mudou. Afetou demais. Afetou demais. Né? Uhum. Você vê o número de pessoas, de casais que se separaram, quer dizer, teve uma multiplicação aí incrível, né? De um casal que ia fazer uma viagem, de repente, puf, ela faz a viagem e ele faz a viagem, totalmente diferente, todo mundo mais irritadiço, né? Eu acho que demorou para aquietar, medo, enfim, foi bem desafiador. Foi uma vivência forte. Imagino. Foi e forte. Aí você teve que olhar para tudo isso, emoção à flor da pele, olhar para si também, como você trouxe isso, o quanto que você precisava estar conectada contigo também ali naquele momento, para continuar servindo desse alto nível que você entrega. E eu vejo assim que a oportunidade foi dada a todos, né? Porque literalmente a humanidade passou pelo buraco da agulha. Sim. Né? Foi dada a todos, mas não foram todos que aproveitaram. Não foram todos. Teve gente que ficou pior do que era. Enquanto alguns buscavam mudança de vida, né? Autoconhecimento, novas habilidades, tanta coisa. Teve gente que ficou pior. Eu disse para minha irmã é psicanalista, e eu dizia, legal. Você vai ver separar o joio do trigo. Sim. Porque vai ter gente que não vai nem se suportar, porque faz de conta o dia inteiro ter que ficar enclausurado dentro de casa. É verdade. Se olhando no espelho toda hora, não vai aguentar, essa pessoa vai estourar. E foi fato, né? Sim. Um monte de gente com depressão, síndrome do pânico, com não sei o quê. E as consequências ainda se encontram, perdura ainda. Então, por aí. Então, eu vejo que o meu trabalho como agente de viagem ajudou no processo de cura também. Total. De muitas pessoas, né? Porque a maneira que a gente faz todo esse trabalho, a maneira que a gente lida com os nossos clientes, ajudou a quietar um pouquinho. Porque eles se sentiam acolhidos, se sentiam entendidos, né? A gente conseguia captar a necessidade. Então foi um processo de restauro, eu vejo, né? Depois de passar todo esse temporal. E para nós também, né? Uma empresa no turismo sobreviver. Você foi bem, segurou as pontas ali e, como você disse, você teve que tirar essa força interna muito profunda para se manter, estar bem, continuar entregando quando voltou, da mesmo nível, da mesma forma. E o que fez você não desistir? Passava pela cabeça, não vou aguentar, não existe. Vou desistir. Passou em algum momento, vou mudar de área de novo. Eu vou te falar, Tayana, Sim. Na minha cabeça e no meu dicionário não existe a palavra desistir. Não existe. Pensa em alguém que é marrenta. Não existe desistir. Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto demais e serve para você, aonde você estiver atuando. Os covardes nunca começam. Os fracassados nunca terminam. E os vencedores nunca desistem. Perfeito. Ponto. Ter isso fixo, hein, Rei? Não existe a palavra retroceder, não existe desistir. Não existe desistir. Sim. Nunca pensei. Eu ouvi assim, nossa, agora, né? Você podia arrumar um emprego. Eu pensava assim, arrumar emprego?
Mas eu cheguei até aqui, por que eu vou arrumar emprego? Por que eu vou largar agora? Não, vai passar. Vai passar. E passou. E passou. Sim. E passou de uma maneira que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, será que fui eu mesma que passei por tudo isso? Porque sumiu, passou. Né? A Bíblia diz, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Então, aprendizados, a gente se organizar como empresário para você ter um caixa que te sustente num momento de dificuldade. Tem que ter isso em foco. Tem que fazer esse caixa paralelo, né? Esse capital de giro, esse Mas caixa... é um capital de giro que para você... emergência. Exatamente. Já pensado, olha, se aqui eu não tiver operação funcionando, fechar as portas igual vivemos, não é? O que fazer nesse momento para conseguir me manter por X tempo? Ninguém esperava. Não. E quanta gente não ficou pelo caminho? Quantas empresas não quebraram? E eu fiz, inclusive, quando começou a voltar, eu fiz uma palestra para agentes de viagem falando sobre isso, né? Que ia ter uma mudança no comportamento, que os grandes líderes do mercado iam cair e novos iam surgir. Sim. E a gente observou isso, tanto na parte de agências de viagem, mas em qualquer segmento. Muitos líderes caíram. Sim. Muitos não conseguiram resistir, muitas vezes a pressão, por maior que fosse o emocional ali, toda essa... porque foi muita pressão, né? E quando você passa por isso, você não tem jeito de sair mais fraco. Fortalece, você, né? Você vira... Você vai pra frente com tudo. Vai pra frente com tudo. Sim. Queria te perguntar assim, como é que você também teve ali de network, de pessoas que você se apoiou, principalmente nessa fase mais difícil, como é que foi pra você assim, o que representa pra você esse poder das conexões aí, trazendo essa parte de conexões? Olha, eu vou te falar que esse foi... É uma coisa meio maluca para se falar, mas eu tenho que dizer que esse é o meu sentimento. Eu sou muito grata à pandemia. Sou muito grata. Porque além de ter aberto o meu olhar, na medida que eu comecei a estudar, que eu comecei a ouvir muita gente falando, né? Porque esses grandes players, eles foram para o mercado, eles foram para as mídias como um ponto de apoio, né, para a população. E muita gente dando conteúdo importante, mas muito forte. E eu virei uma esponja, né? E tinha várias programações, hein? É difícil era escolher qual eu escolho hoje, qual eu escolho naquela hora. Então, que eu fui fazer? Eu perdi a sua pergunta. A parte das conexões, network. Eu comecei a participar de muitas aulas, de muita gente diferente, em áreas diferentes. E aí vieram conexões que eu jamais teria tido se eu não tivesse me exposto a participar dessas outras ações. Você entrar num Zoom com sei lá quantas pessoas e de repente alguém te chama: Renata, eu tô vendo que você falou que é agente de viagem, que não sei o que, pronto. Eu fiz grandes amigos, que era só no digital. E a gente já teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente em eventos. Você vai? Eu vou. Então tá, então quero te conhecer ao vivo.
pessoas que começaram a fazer parte da minha vida e eu parte da vida delas que a gente nunca imaginou. Se não fosse a pandemia e essa exposição a querer participar dessas coisas novas que estavam acontecendo, eu não teria. Você não tinha esse hábito assim, de estar nesses eventos online, ou já tinha, mas era com menor? Não tinha? Não, era raríssimo. Eu fazia alguma coisa mais ligada ao turismo, mas não para assim, vamos ouvir o Roberto Chiniachik falar. Vamos ouvir o Jerônimo Telmi. Vamos ouvir, quem mais? O Pablo Marçal. Vamos ouvir, não sei... Esses caras todos, o Geraldo Rufino, nunca que eu parava para... De repente, essas pessoas começaram a aparecer para mim. E de uma maneira que eu falava assim, nossa, isso é interessante. Sim. Você vai ampliando o olhar, né? E eles passaram a fazer parte da minha vida. No meu cotidiano. E me trouxeram muitas pessoas legais. Pessoas que estavam na mesma sintonia. O papai dizia uma coisa assim, coisa de quem mora na roça vai me entender. Olha aí. Ele dizia assim, gambá cheira gambá. Quando você começa a encontrar pessoas que pensam, né, como você caminha junto. Sim. E você precisa estar na mesma sintonia da pessoa. Então, eu começando a ouvir e participar de aulas, de não sei o que, foi ampliando o meu olhar. A mentoria, né, que eu comecei a desenvolver para o agente de viagem. Como é que você deu isso também? E daí aí agora eu volto para a educação. Outro pilar, olha aí. Foi algo que foi do seu coração ou começaram a te solicitar? Como é que deu o movimento? Nada. Eu comecei a ouvir um player dizer, se você não divide conhecimento, você é egoísta. Aí eu falo, não sou egoísta. Pensava. O outro, você precisa dividir conhecimento, você tem que... tem muita gente que precisa do que você sabe. E o outro, e o outro, e o outro. Aí teve uma hora que eu falei, peraí. Senhor, o senhor está falando comigo através dessas pessoas? E a resposta foi sim. Aí você constatou. Aí, outro dever me chama. Exatamente. Olha isso. Aí sim. Eu tava isso foi no meio aí da pandemia, 2022. Eu tava completando 30 anos no turismo. Com uma bagagem razoável, né? Porque 30 anos dá pra fazer alguma coisa, né? Sim. Dá pra ter alguma experiência. Com certeza. Então, eu com 30 anos de turismo e eu ouvindo que eu tinha que dividir conhecimento. Então, eu fui me capacitar. Fui me capacitar onde? De repente, aparece a Tati Deandella na minha... Sim. No meu feed. Tudo ali. Conectado. Que menina é essa? Que história é essa? Bom, vou lá. Entrei na mentoria. Comecei a fazer participar do PPG. Fiz o PPG. Aí ela fez o pitch de venda para mentoria Imperium. Lá fui eu para mentoria Imperium. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse negócio? Enfim, fiz 2 ciclos da Imperium, estruturei a minha mentoria, minha palestra. Para quem? Para agentes de viagem que estão começando, porque pós-pandemia muita gente foi demitido. Foram demitidos e resolveram abrir o seu próprio negócio. Olha o caminho que você lá atrás... Que foi o que eu fiz, achando que vender era o suficiente. Tudo tô aqui sob controle, só que não, hein? Sim. Aí eu falei, não, gente, é para essa pessoa que eu tenho que falar, é para esse empresário, porque eu já passei por isso e eu posso
Contribuir com eles. Atalhar, né? Que o mineiro fala, Sim. um atalho. Vou encurtar o caminho. Vai chegar mais rápido no sucesso que ele deseja. Então, eu desenvolvi a mentoria para isso, né? E aí que eu brinco. De novo, a educação volta para minha vida. O dever chama, hein? Nunca a gente... Tudo tem um porquê, não é, Rê? Porque a gente faz uma experiência lá atrás, pensa até que se afastou, mas aquilo tá dentro daquilo que a gente faz. Não Você tem aquela experiência, aquela base ali tá dentro, e é como você falou, a sua didática, tudo ali, até o próprio cliente comenta, nossa, eu escuto sua voz aqui na viagem. O dia que me fala, Renata, a gente tá andando, parece que ouve a sua voz falando, eu falei, pelo amor de Deus, a viagem tá sonora. Tá caminhando e ouvindo sons. Mas realmente, dá pra ver o quanto que tá tudo ali, ó. Toda a sua jornada bem amarradinho, tudo conectado, e o dever sempre voltando ali. Sempre. Né? O que a Renata pode contribuir ainda mais, o que a Renata vai agregar ainda de melhor para o mundo. Então, é muito forte aí essa trajetória. A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, eu aprendi a ouvir. A ouvir o recadinho de Deus na minha vida. Sim. E procuro sempre fazer o meu melhor para o meu time, meu melhor para os clientes, melhor para os nossos fornecedores. A hora que a gente põe tudo isso funcionando em harmonia, o resultado vem. Sim, né? O resultado vem. Verdade. Não precisa fazer espetaqueira, não precisa fazer coisas mirabolantes. É fazer o que tem que ser feito todo dia. É fazer o básico bem feito. É você se comprometer com o que você tem que fazer na sua rotina. Faz todo dia. E eu imagino que você tem aqueles clientes fiéis, embaixadores da marca, que como a gente fala aqui. Graças a Deus. Aqueles que sempre vão viajar, Renata. Então você é aquela pessoa a Deus. que acompanha a jornada do cliente. Não é só uma viagem, não é? Não é. São muitos sonhos realizados isso. Por estar um mesmo cliente. Sabe o que eu digo? Se for para vender uma vez só para você, eu não quero. Sim. Eu não quero. Porque eu quero fazer parte da história. Então eu tenho casais que eu fiz a lua de mel há 15, 16 anos. Agora voltam para viajar com os filhos. Ai, que ótimo. Outro dia a gente fez a viagem que nós fizemos da lua de mel, os pais quiseram repetir com os filhos. Sim. Então a gente fez todo o roteiro de novo. Que lindo. Para viajar o casal, para os filhos verem tudo que eles viveram na lua de mel. Então, assim, é a coisa mais gostosa. Não tem preço, Henrique, não tem a viver isso. A coisa mais gostosa. Você receber o casal com os adolescentes e participando da viagem. Muito bom. Fantástico. Famílias viajando, né? Os avós, os filhos e os netos, e você poder proporcionar tudo aquilo, né? É muito gostoso. Sim. Eu falo que eu não trabalho. Eu não acordo para trabalhar. Porque para mim é tão gratificante que esse ir ao trabalho não é trabalho, é diversão. Eu me divirto. E como é que ficou aquela história da Renata que não viajava? Como é que é a Renata hoje? Ela é uma viajante? A Renata que não viajava em família, né? Sim. Eu vou dizer que eu sou muito grata a Deus. Eu conheço muita coisa no mundo hoje. Muita coisa no mundo. Bastante, mas bastante mesmo. Deu a volta ao mundo depois do 360? Eu já rodei um bocadinho. Sim. Que legal, amiga. Muito fantástico. Eu viajo bastante, né? Sim. O ano passado nós tivemos 7 grupos. Eu acompanhei os 7 viagens internacionais. Sim. E assim, para lugares distintos e tal.
Então, é bom. Muita história, hein? É contar. Bom, é bom. Sim, eu gosto. Com certeza. Então estamos chegando aqui no finalzinho do nosso momento. Eu queria que você também falasse assim. Não tô gostando disso agora. Ou daquela, né, Passou vontade, rápido. passou tão rápido. Mas assim, sua história é fantástica, sua história é de muita inspiração, de muito propósito. Então eu vejo brilho no olho o tempo todo quando você fala dessa jornada, quando você fala dessa trajetória e dessa confirmação que você sente ao fazer o porquê que você vai seguir tal área, o porquê que você vai ser mentora. Então você sempre busca a orientação de Deus ali, a comprovação, é isso. É isso. E aí contempla, não é, Rê? A gente sabe o porquê fazemos o que fazemos, a gente sabe a missão. Sempre eu falo aqui que é até pecado a gente falar não à nossa missão, não ao nosso chamado. Não. A gente até pode. Sim. Às vezes a gente fala assim, não, ele não tá falando comigo. Não é comigo. Mas não tem como escapar. A gente pode até fazer de conta que não tá entendendo o recado. Mas não tem jeito. Volta. Ele fica cutucando. Ele volta, olha aí, bate na porta de novo. Ele cutuca. Vem pra aqui que seu lugar não é aí. Ele vai, ó, sempre mandando um sinal, hein? Como você mesmo viu. Sinais acontecem e chama, a gente sente aquilo no coração, olha. É verdade. Vem pra aqui que seu lugar tem aqui. Oh, que lindo, viu, Rê? Contemplar aí esse momento, compartilhar. Que muitas vidas, muitas pessoas que estejam aqui, compartilhe. Cheguem muitas pessoas que precisam ouvir essa história da Renata. Que muitas vezes pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde estão caminhando, que não conseguem ainda ver essa volta por cima, esse olhar com propósito, viver de fato isso na sua vida, esse sentimento de plenitude que a Rê traz aqui, de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que ela ama, sendo bem paga por isso. Então, se você tem esse desejo, também deseja que aquela pessoa que você conhece alcance tudo isso, envia esse momento aqui, isso tudo, não guarda só para você, olha aí, aquilo que Rê falou, não seja egoísta de guardar só para você esse segredo, esse momento que você contemplou hoje. Então, eu quero também que você fale um pouquinho o que é que vem por aí, qual que é o impacto que você quer deixar também ao longo aí para outras pessoas, o que é que vem aí também de novidade no seu trabalho, se tiver aí alguma coisa que você está planejando, comenta aí os próximos passos da Renata, olha para aqui de também. Viagem? Ou viagem, ou algo que você tem do seu próprio negócio para lançar, tem alguma coisa aí vindo por aí, conta aí para. Bom, na parte da agência, a gente tem vários grupos bacanas pela frente, grupos de viagem que eu acompanho, né? A gente tem uma viagem pelo Rio Reno, agora em agosto. Ótimo. Temos Aurora Boreal em novembro, em Carnaval no Egito, depois em março, Turquia. Enfim, temos várias viagens acontecendo. Na parte de mentoria, novas turmas também acontecendo. Então, se você, agente de viagem que está me ouvindo, quiser saber um pouco mais, entre em contato, porque novas turmas vão acontecer. Olha aí, quem quer entrar aí na área, pode vir do zero para sua mentoria? Pode vir do zero. Vem do zero que você vai sair capacitado. Então, se a pessoa está em transição, talvez alguém aqui esteja. Olha aí uma oportunidade, olha aí um momento de fazer uma reinvenção. Tem muita gente que está em momento de transição de carreira. Sim. Né? E o turismo está super em alta no mundo, não só no Brasil. Então, pode ser uma oportunidade. Agora, tem a ousadia, né? Tem que ter, hein? Atitude para protagonizar a sua história. Ousadia, isso é importante. Sim, então, desbravar as diversas habilidades que é preciso para poder decolar nessa área também, não é? E se aperfeiçoar, como você trouxe o tempo todo, para ter abertura, ter tudo isso para caminhar crescendo continuamente. Tem que se capacitar. Então, quero agora te agradecer desse momento, pedir para você deixar um momento assim, final, uma mensagem, algo aí que inspire outras
pessoas, outras empreendedoras, através da sua história aí, que foi de muita superação. Então, que nunca desistam, que muitas vezes por qualquer problema a pessoa larga, a pessoa sai da rota, e você, por mais difícil que foi, demonstrou essa força, essa atitude perante a vida, como você trouxe muito bem aqui. Por mais que o desafio era grande, você sempre enxergava: eu vou vencer, não tem desistir. Então, às vezes, essa empreendedora, ela tem aquele não acreditar em si próprio, não tem essa autoconfiança firmada. E aí eu queria que você deixasse assim com todo, né, com todo esse brilho, com tudo isso que você trouxe hoje aqui. Comenta aí uma frase, comenta uma mensagem de impacto que você costuma falar para o coração, olhando para aquela câmera ali. Deixa essa mensagem para a gente deixar aí firmado esse encontro, finalizando esse encontro, fechando, mas sendo um recomeço, na verdade, talvez na vida dessa empreendedora. Eu vou te dizer para desistir de desistir. Desista de deixar o seu sonho passar. Se você ainda não alcançou o resultado que você deseja, é porque está te faltando conhecimento. Então, busque conhecimento e desista de desistir. Eu penso que é isso. Ai, com certeza. Tem que ter isso bem firmado, como um lema ali, como um mantra realmente na vida, não é? E não olhar para trás, hein? Seguir firme. Marche. Em frente. Desafio caindo, levantando, mas sabendo para onde está indo. Vamos para frente. Vamos que vamos. Então, um prazer, meu. Amei a nossa conexão. Amei conhecer. E a gente segue juntas, hein? Eu acho que tem muita coisa por aí. Eu também acho. Tem muito a mais por vir, hein? Pra Conectiva. Tem coisa boa chegando. Eu digo que os encontros que Deus organiza, eles não são ao acaso. Nada é por acaso, é o que acredito. Eu também. Então, a gente fica por aqui. Gratidão a você que nos escuta. Obrigada. E, olha, a Renata vai dar também uma palavrinha em breve na Conectiva Empreendedora. Se você não conhece, entra em contato, me chama para você poder saber todos os detalhes dos próximos passos e o que vem por aí dos próximos encontros. Eu agradeço a você, compartilhe, fique por aqui, siga o canal se você não seguiu ainda. Tayana Souza agradece e não esqueça, estejam conectados.